fazer a leitura da Bíblia no Salmo 67. Vamos encontrar o Salmo 67. Minha leitura vai estar um pouquinho diferente do céu de Jerusalém. Do mestre de canto com instrumentos de corda. Salmo cântico. Deus, tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, em todas as nações, a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem, e as nações se rejubilem e gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça. Julgas os povos com retidão, e sobre a terra governas as nações. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. A terra produziu seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por estar diante da tua igreja com a incumbência de trazer esta palavra. Te agradeço por tudo que tu fizeste por nós até agora. Quero te pedir, Senhor, continue nos orientando, que o teu divino Espírito Santo nos dê discernimento para o que vai ser falado neste momento. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs, pode se sentar. Eu dou início ao sermão de hoje contando uma história sobre um padre chamado Padre Pio. Depois vocês entenderão melhor porque eu escolhi a história de um padre, tá? Ligado ao Deus proferido no Salmo, que não faz acepção de pessoas. É o Deus para todos os povos. Da pior à melhor das colheitas. Os camponeses de San Giovanni Rotondo se lembram com grande felicidade do seguinte evento. Estavam na primavera, as árvores de amêndoas floridas, enquanto estavam prometendo uma boa colheita. Mas, infelizmente, milhões de lagartas vorazes chegaram e devoraram as folhas e as flores, não deixaram sequer as cascas. Depois de 2 dias, tentando parar aquela invasão, os camponeses estavam muito preocupados, porque para muitos deles as amêndoas eram o único recurso econômico. Eles decidiram contar ao Padre Pio o problema. O Padre Pio foi um franciscano, nascido em Pietrelcina, em 25 de maio de 1887. Quando criança, era muito assíduo com as coisas de Deus. Com 15 anos, entrou no noviciado em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Percebeu a sua missão de acolher em si o sofrimento do povo. Diante da notícia recebida pelo povo quanto às amendoeiras, ele teve uma bela visão das árvores pela janela do convento e decidiu abençoá-los. Vestiu os vestuários sagrados e começou a rezar. Quando terminou, ele pegou a água benta e fez o sinal da cruz, em direção às árvores. Imediatamente, as lagartas desapareceram e no dia seguinte, as árvores de amêndoas pareciam ter os brotos novamente. Mas, até então, a colheita era um desastre. Estava perdida. O que aconteceu então? É realmente incrível.
tínhamos a colheita mais abundante. Como é possível que nós tivéssemos uma colheita mais abundante que aquelas que nós sempre naturalmente tivemos? Nunca, em tempos normais, nós havíamos tido uma colheita desse modo. Os cientistas nunca puderam dar uma explicação sobre este fenômeno. Com base na leitura de Salmos, a gente pode fazer uma comparação da alegria deste povo que vivia da renda da venda das amêndoas. Da mesma maneira, o povo veterotestamentário que foi citado no Salmo 67 comemorava a alegria da colheita. A crítica da forma divide o livro dos Salmos de acordo com o gênero literário, pois eles refletem situações distintas nas quais surgiram, de acordo com o que ocorria, era composto um salmo. Eles foram classificados assim: lamentações e agradecimentos, sendo individuais ou coletivos, ações de graças e louvor, sapienciais e os salmos reais. Porém, o salmo em questão traz consigo vários destes gêneros. Os versos 2 e 3 apresentam súplicas coletivas. Já os versos 4 e 6 são louvores, que são refrões. E os versos 5, 7 e 8 são de ação de graças coletiva. Mas podemos considerá-lo como um salmo de ação de graças coletivo, porque o povo agradece a Deus após a festa da colheita. A festa da colheita. No Antigo Testamento israelita estão relacionadas 3 festas. A primeira é a Páscoa, celebrada junto à dos pães ázimos. A segunda é a festa da colheita, ou das semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecostes. Finalmente, a festa dos tabernáculos ou cabanas. No Antigo Testamento, a liturgia mais desenvolvida dessa festa encontra-se em Levítico 23, do 15 ao 21. Porém, Deuteronômio 19, 16, do 9 ao 15, mostra outra liturgia que reflete um diferente período e, consequentemente, um novo ambiente de celebração. Conforme o texto de Êxodo, o nome original hebraico para a festa da colheita é Hag HaKassir. Provavelmente recebeu esse nome por se tratar de uma colheita de grãos, trigo e cevada. Também recebe outros nomes esta festa, sendo Festa das Semanas. A razão desse nome está no período da duração dessa celebração, que era de 7 semanas. O início da festa se dá 50 dias depois da Páscoa, com a colheita da cevada, e o encerramento ocorre com a colheita do trigo, conforme Deuteronômio 34, 22. Festa das Primícias. Recebe esse nome, pois o agricultor entrega uma oferta voluntária a Deus, referente aos primeiros frutos da terra, colhidos naquela cega, conforme Números 28 e 26. Festa do Pentecostes. Os nomes hebraicos foram substituídos por Pentecostes, que no grego significa 50 dias depois da Páscoa, devido ao controle do mundo pelo Império Grego, cerca de 330 anos antes de Cristo. Quais os motivos da realização dessa festa? A festa da colheita não era uma cerimônia neutra. Isto é, os celebrantes não se reuniam para um simples lazer ou diversão. Toda a cerimônia buscava reafirmar e aprofundar o sentido da fé em Javé, o Deus Criador e Libertador. Quando mais se necessitava de uma disciplina comunitária, agregou-se à festa a prática de estudar a Torá,
Um dos detalhes marcantes desta santa convocação é o fortalecimento da fraternidade entre os trabalhadores do campo, incluindo a população israelita, os servos e os estrangeiros. Ao celebrar a festa, toda a comunidade aprendia a ser responsável para com a vontade de Deus e com o próximo, não somente com os irmãos de sangue e fé. O ritual da festa ensinava, pedagogicamente, que Deus é o Criador e sustentador das leis que regem o mundo. Ele fez uma distribuição comunitária da terra e manda a chuva para hebreus e gentios, bons e maus, homens e mulheres, jovens e crianças. O ritual da festa entendia que o grande problema da humanidade é a falta de amor, uns para com os outros. A princípio, o povo do Antigo Testamento convivia com as leis divinas de modo feliz, sem lhe causar sofrimento. Durante essa festa, os trabalhadores do campo deveriam entregar o excedente a Javé, para que essa oferta fosse compartilhada com os menos favorecidos, tendo como alvo educar o povo dentro dos princípios de solidariedade e igualdade social. A festa da colheita atravessou gerações, desde a época do Antigo até o Novo Testamento, reunindo pessoas de todas as raças e condições sociais, conforme o Deuteronômio 16:11 e Atos 2, do 1 ao 13. O contexto deste salmo é a festa da colheita. O povo acabou de colher os cereais e, por isso, vai ao templo agradecer. Daí este salmo ser uma ação de graças coletiva. Colheita abundante é sinal da bênção divina, uma bênção que gera vida para o povo. Assim, Israel confessa que o Deus dele está ligado à terra e à vida, fazendo com que a terra se torne o seio onde a vida brota. Mas, por causa da terra, Israel se perguntava: será que Deus, Senhor da vida e de toda a terra, é Deus somente para nós? Não será também o Deus de todos os povos? Este é o tema central do salmo. A justiça, tomando conta de todas as relações internacionais, de modo que os povos possam usufruir a bênção de Deus, traduzidas neste salmo pela colheita abundante. Diante dessas palavras, qual é o nosso desafio? Que reflitamos as palavras contidas neste salmo: julgas com justiça e governas, que em algumas versões aparecem como guias. Elas fundamentalmente nos transmitem a alegria da equidade perfeita, julgas com justiça, acompanhada pela preocupação pastoral, guias, a generosidade caprichosa que não faz julgamentos morais. É tão estranha ao pensamento bíblico como a tirania que governa sem amor. O Salmo trata Deus como sendo nosso Deus, mas mesmo assim não é nosso para monopolizar, não é exclusivo nosso, e nem deixará de ser nosso quando todos os seus súditos verdadeiros se curvarem diante dele. A fraternidade era estimulada entre os agricultores na festa da colheita, conforme os textos de Levítico e Deuteronômio. Contudo, essa fraternidade é descrita em sua plenitude na reunião reportada no livro do Atos dos Apóstolos, através da palavra grega koinonia, comunhão. Como foi dito anteriormente, a festa da colheita atravessou gerações, desde o Antigo até o Novo Testamento. Sendo assim, Deus não é menos generoso na graça, no sentido cristão, do que na natureza, no mundo dos homens, do que nos campos de colheitas. A terra com seu fruto pode ser considerada uma promessa de coisas ainda melhores no futuro. Saiamos aos campos, às terras,
pois grande é a ceifa, e poucos são os ceifeiros. Concluindo, eu posso dizer que Deus, que produz tantas coisas a partir de tão pouco, distribuindo-as em amor, possa nos abençoar, de tal modo que nós nos tornemos a bênção do mundo inteiro, sonhando com a justiça internacional, a fraternidade entre os povos e as conquistas na luta pela posse da terra. Amém.